Olá, internautas, já voltamos. Estamos conversando hoje com o Leonardo Lopes, ele que é sócio da PwC, falando de um assunto importante que é a questão da integridade nas empresas, a questão da lei anticorrupção, assim chamada publicamente. Leonardo, tem algumas questões aqui de internautas. Quais são as perdas, é a Antônia que está perguntando, quais são as perdas, além de financeiras, de uma empresa com a corrupção? Bom, eu acredito que a principal perda que uma empresa pode ter, decorrente de um ato de corrupção, é a perda reputacional, né? Danos à imagem da empresa. Os danos à imagem podem facilmente inviabilizar, né, a empresa, porque você começa a perder contratos, você pode perder funcionários que sejam funcionários-chave, e também você dificultar a atração de novos talentos para a empresa. Então, eu acho que a perda reputacional, eu diria como sendo a principal delas. Tem uma pergunta do Igor. Quando falamos em corrupção em uma empresa, você tem a questão dos funcionários, eu acho que é isso que ele está perguntando, e o todo da empresa. Isso é separado quando você fala de corrupção ou é tudo junto? Bom, eu entendo que todos sofrem, né? E eu acho que, em última instância, a sociedade sofre, porque existem perdas bastante relevantes decorrentes da corrupção. Por um estudo do Banco Mundial, ele previu que estimou em torno de 1,3 trilhões de dólares são perdidos anualmente por atos de corrupção em mercados emergentes, né? Então, é um valor extremamente significativo e são recursos que poderiam ser convertidos para o benefício da sociedade e perdem. E quando a gente olha para o âmbito de uma empresa especificamente, as pessoas envolvidas com esses atos diretamente, sem dúvida terão sanções, terão que responder por esses atos, né? E a empresa pode também, por questões reputacionais e perdas reputacionais, acabar impactando outros funcionários também que trabalham para ela, né? E, Leonardo, você fez um comentário aí, o número é extremamente importante, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, alguma coisa assim, sendo que o PIB do Brasil é mais ou menos 2 trilhões de dólares, né? Com o real valendo menos, ele em dólar acaba ficando menos, ele está diminuindo em relação ao ano passado. Então é algo tremendamente expressivo, eu acho que acaba afetando a distribuição de renda também, porque é um dinheiro que se concentra em poucos, né? É isso mesmo? Sem dúvida, essa é a estimativa do Banco Mundial, né? Nós temos também na PwC uma pesquisa de crimes econômicos que a gente conduz a cada 2 anos, e a gente percebe que realmente a incidência desses atos, eles têm uma relevância bastante grande. Na última pesquisa que nós tivemos em 2014, 30% dos respondentes à nossa pesquisa mencionaram ter identificado internamente algum ato suspeito de corrupção nos seus negócios. Então a gente vê que ainda é um problema bastante relevante. Muito relevante. Tem uma pergunta da Amanda. O programa de integridade para empresas privadas pretende estimular a cultura da ética em companhias do país, principalmente as que atuam junto à administração pública. É uma pergunta. O que as empresas têm feito, né? Então, essa lei anticorrupção, ela vem com esse foco de atos lesivos à iniciativa pública, né? Então, a órgãos públicos. Mas o que as empresas têm feito é aproveitado essa iniciativa interna, né, de aprimoramento da conduta dos negócios e da ética, e não se limitado somente a negócios com o setor público, né? Então, elas têm endereçado esse tema como riscos de fraude de uma forma mais ampla nos negócios, né? Porque quando existem atos de corrupção, eles não se restringem somente ao setor público. Você pode ter atos de corrupção entre empresas também, né? Então, é muito comum a gente verificar atos de corrupção, principalmente em área de compras, né? Então, onde algum fornecedor ele pode oferecer uma vantagem a um comprador, para que aquele comprador dê preferência àquela empresa em detrimento dos demais. Então, isso tem bastante incidência. As empresas têm aproveitado para poder abranger todo esse tipo de riscos. Tem uma pergunta da Aline, vamos ver se eu consigo entender o que ela está perguntando. É o governo transferindo o seu trabalho? Eu acho que ela está fazendo uma relação com relação a tributário. No caso do tributário, o governo deu um monte de tarefas para as empresas, nós sabemos isso. Será que a questão da corrupção, nessa lei, também transfere responsabilidade para as empresas? É isso?
Então, eu entendo que não, Bertamati. Eu entendo que as empresas, elas têm essa responsabilidade de gerir os seus riscos, né? E se elas, com parte dessa gestão de riscos, ela tem que aprimorar ou implementar práticas de governanças internas, para, em se deparando uma situação onde ela seja solicitada ou assediada, né, a oferecer, dar alguma coisa de valor para um oficial do governo, eu acho que já faz parte da gestão de riscos da empresa, que ela tem que saber como lidar com essas situações, né? Eu acho que o governo ele tem implementado essas leis, que é uma iniciativa bastante relevante, né? E temos visto também a qualificação de alguns órgãos responsáveis pela aplicação dessas leis, como a Controladoria Geral da União, né? No nível federal. Então, eu entendo que não é bem uma transferência de responsabilidade, eu acho que é o destaque, né, e um movimento no sentido de você combater esse tipo de riscos mesmo, que são bastante danosos à sociedade. Você comentou e apresentou alguns dados da corrupção no mundo. Você teria algumas informações desses dados referentes ao Brasil? Então, o Brasil, pelos nossos estudos, eles estão bastante alinhados a esses percentuais internacionais, né? Então, como eu mencionei, a nossa pesquisa trouxe que no Brasil, 28% das empresas respondentes à nossa pesquisa mencionaram que teriam identificado algum ato suspeito de corrupção nos seus negócios. A gente pode achar que é um percentual baixo, né? E isso pode ser atribuído a algumas questões. Então, uma das questões importantes é o que é um ato de corrupção, né? Então, aquele respondente, ele sabe o que é um ato de corrupção, ele consegue identificar o que é esse ato ou não, né? Porque tem países que têm uma tolerância maior a esse tipo de ato e pode achar que algum ato que seria considerado como ato de corrupção não é. Uhum. Como exemplo, né, você, como empresa, você dar emprego ao filho de alguém, né, aí no caso um oficial público do governo, você dar esse emprego e por este ato, aquele oficial do governo tomar uma decisão a favor daquela empresa em detrimento das demais, né, isso pode ser considerado como um ato de corrupção. Então, a corrupção é qualquer coisa que você dê, ofereça, prometa, né, que tenha uma percepção de valor por parte daquela pessoa que a leve a tomar decisão em favor dessa empresa em detrimento dos demais, né? Então, esse é o conceito bastante amplo da corrupção. Leonardo, como é que você comenta, você tem participado de várias implantações de programas de integridade nas empresas. O que você poderia comentar sobre esses programas? Como é que tem sido o sucesso deles, vamos dizer assim? Uhum. Então, nós realmente temos apoiado muitas empresas na implementação desses programas. O que nós vemos é que muitas dessas práticas, muitas empresas já possuem, né? Então, um código de conduta, que eu entendo que seja o primeiro passo que a empresa tem que institucionalizar, né, e desenvolver esse código e disseminar isso aos seus funcionários e executivos e terceiros também, né? Então, eu vejo que as empresas já têm alguns desses elementos. O que elas estão fazendo agora é revisitar esses elementos e verificar qual que é a lacuna que existe, né, se existe alguma, perante a regulamentação e seus requisitos, né? Então, temos visto muito treinamento, temos visto a parte de controles internos em processos de negócio em si, aprimorando esses programas e esses controles internos, né? E principalmente a parte de monitoramento uma vez implementado, né? Você garantir que isso seja perene na empresa. Agora, você tem participado, em sua maioria, na implantação de planos de integridade para grandes empresas, mas essa lei é para todas as empresas. Como é que funciona nas médias e pequenas empresas? Tá. Então, realmente, a gente vê que as grandes empresas, elas mobilizam mais recursos, maiores esforços nesse aprimoramento, mas isso acontece muito pela exposição, né? Então, essas empresas, obviamente, têm uma exposição muito maior, têm uma reputação relevante a preservar, né? E pela diversidade de negócios, tem pontos de contato maiores, em maior quantidade com o governo. Mas nós temos visto muito interesse no aprimoramento desses programas por parte de empresas também familiares, muitas vezes, né, que têm uma posição relevante na cadeia de valor, inclusive dessas grandes empresas, muitas vezes,
E para manter esse relacionamento com essas grandes empresas e também atraírem outras, né, elas têm procurado implementar essas práticas. Entendo que muitas empresas têm visto isso como um diferencial competitivo, né? Hoje em dia, se você consegue instituir essas práticas, demonstrar a terceiros que você tem essas práticas de uma forma relevante e real, né, isso dá conforto para esses stakeholders, né, esses terceiros com quem você atua. Então, muitas empresas têm visto isso dessa forma mais estratégica, né, e como diferencial no mercado. Uhum. E, Leonardo, o que a gente percebe, né, que essa legislação, como você comentou no primeiro bloco, é bastante forte, tem bastante penalidade. Mas as empresas que implantam programas de conduta ética têm as penas amenizadas ou reduzidas? Uhum. Sim, a regulamentação da lei, ela prevê que, no caso de a empresa conseguir demonstrar que ela tem essas práticas de compliance bem implementadas, pode ser concedido um desconto dos 20% que eu mencionei, que pode ser o máximo dessa penalidade, né, sobre a receita. 4 pontos percentuais desses 20 podem ser dados de crédito às empresas, no caso dela conseguir demonstrar que ela tem essas práticas. É interessante que é diferente essa lei brasileira da lei americana, né? A lei americana, ela pode vir até a isentar totalmente as penalidades de uma empresa, como é o caso do banco Morgan Stanley, né, que ele teve, não pagou nada, nenhum settlement, nenhum acordo, nem nada, porque conseguiu demonstrar que tinha essas práticas bem implementadas. A lei brasileira, por ter o conceito da responsabilidade objetiva, né, que independe da intenção, então, em existindo um ato, e essa empresa tendo sido responsável por esse ato, ela estará sujeita às penalidades. É uma questão de você quantificar quanto será. E, Leonardo, como é a implantação dessas condutas éticas na empresa? Tem um processo. Como é que é feito isso? Então, geralmente nós começamos com um diagnóstico, né? Então, como eu mencionei, muitas empresas já têm muitas práticas implementadas. Então, a gente entende o que já existe implementado, a gente identifica o que mais tem que ser feito, né, para você poder chegar à plenitude do atendimento aos requisitos da regulamentação. A partir daí você abre frente de trabalho, né? Então você pode ter uma frente que seja focada na questão do desenvolvimento da cultura, você incluir nas rotinas da empresa essas práticas que demonstrem, né, e reavivem esse conceito da importância de conduta ética nos negócios. Nós fazemos um mapeamento das exposições e dos riscos existentes, para que a partir daí, a gente desenhe as respostas, né, na parte de controles internos e treinamento, para poder mitigar esses riscos. No caso de haver um ato de corrupção de um funcionário, a empresa tem a obrigação de defender esse funcionário? Legalmente tem essa obrigação ou não? Como é que funciona? Eu desconheço, né? Não sou advogado, mas o que eu vejo é que fica muito a cargo de cada empresa. Hoje em dia temos visto cada vez mais as empresas se preocupando naquele contrato de seguro D&O, né, que é Directors and Offices, que é um contrato que seguro procura, de responsabilidade civil. Exatamente. Mas esse seguro, muitas vezes, no caso de corrupção, ele não cobre, né? Perfeito. Então, nós temos visto agora até pela Operação Lava Jato, algumas empresas que elas têm sim apoiado, né, alguns executivos, porque é um risco da conduta dos negócios do executivo. Então, ele está naquela função e se ele acaba se envolvendo em alguma transação que seja questionada, a empresa pode vir a apoiá-lo, né, nessa defesa. Os grandes pontos, né, Leonardo, eu queria saber se você confirma isso, quando você está preocupado, você empresa, com relação à transparência, à ética, seria a implantação de um bom código de ética, treinamento, né? Preocupado com essa questão da anticorrupção e também um canal de denúncias. É isso mesmo? Um tripé Exatamente. Importante? Eu acho que é isso mesmo. Assim, acho que são os principais elementos, né? O canal de denúncias nós vemos como sendo o principal mecanismo de detecção das violações. Então, o canal de denúncia bem implementado, com sua governança bem estabelecida e que os funcionários de terceiros confiem nesse canal, na sua independência, ele é o principal mecanismo para a empresa poder detectar isso e fazer as apurações a partir daí.
né? Então, eu acho que não é só você detectar, mas é você reagir e você apurar as alegações, também é bastante importante. Leonardo, nós rapidamente já chegamos ao fim do programa, mas eu gostaria de uma palavra sua de estímulo àqueles que ainda não têm nenhum programa dessa natureza, que são muito importantes. O que tem que fazer? Então, eu recomendo que realmente as empresas deem atenção a isso, né? Nós temos visto um movimento bastante intenso, mundial, no sentido de aplicação dessas leis de uma forma bastante intensa. O Brasil, ele está hoje nos olhos, né, desses órgãos reguladores internacionais que estão acompanhando esse caso. Então, a gente tem uma expectativa de que isso se intensifique aqui no nosso mercado. Independentemente do tamanho, do porte da empresa, eu acho que vale a pena, sim, ela revisitar essas práticas. Quanto menor o tamanho da empresa, mais personificado fica esse programa, né, na figura do seu acionista, na figura do seu presidente. Então, você dar o exemplo é bastante importante, e quanto maior o porte da empresa, mais complexo o seu negócio, mais importante se tornam as estruturas de controles internos, né? Então, implantação de sistemas, implantação de políticas e procedimentos e o monitoramento dessa estrutura no tempo. Então, eu recomendo que, sim, se dê uma atenção e você dimensione, né, o esforço a ser dado pelo seu porte e sua exposição ao risco, né? Eu gostaria, em nome da ANEFAC, de agradecer ao Leonardo, ele que é sócio da PwC, PricewaterhouseCoopers, por esses esclarecimentos. O programa depois vai ficar no sistema UOL para consulta, e nunca é demais você se preocupar com a corrupção, porque a corrupção acaba também inibindo e muito os investimentos no nosso país. A ANEFAC é uma associação de executivos. Nós teremos um seminário, um roadshow, seminário em novembro e dezembro, e aqueles que estiverem interessados é só entrar no site da ANEFAC, www.anefac.com.br, e lá você vai ter os dados desse roadshow. Queridos internautas, muito obrigado e até a próxima semana.